Olá, esse é o Vogalizando Direito, uma iniciativa do curso de Direito da Faculdade Palotina de Santa Maria, com o objetivo de debater temas relevantes e atuais ligados ao direito constitucional e às demais áreas do direito. Meu nome é Giorgio Forgiarini, professor da instituição, e estou aqui com os alunos matriculados na disciplina de Ações Curriculares de Extensão, Direito Constitucional, os quais abordarão e debaterão temas ligados à democracia e seus desafios na contemporaneidade. Nos acompanham hoje os acadêmicos Arielle Poutozzi, Eloy Ricaldi, Giuseppe Pozzobon, Isadora Roque, Lucas Oliveira, Maria Eduarda Gonçalves, Patrick da Rosa, Rogério Rosado e Rudiele Moraes Marques. O objetivo da atividade é proporcionar aos alunos uma nova experiência em matéria de aprendizado, oportunizando que verbalizem seus conhecimentos adquiridos no curso de Direito e os conjuguem com suas necessárias e valiosas opiniões acerca do tema tratado. Assim, pretende-se que os alunos se sintam estimulados a exercer sua própria individualidade e assumam o papel de protagonismo na obtenção do conhecimento, ao mesmo tempo em que expõem à comunidade em geral a carga cultural e acadêmica adquirida no curso de Direito da FAPAS. O presente debate será amplamente divulgado nas redes sociais da Faculdade Palotina de Santa Maria FAPAS, YouTube, Instagram, entre outros. Fazemos aqui algumas ressalvas à nossa atividade. As opiniões aqui manifestadas, elas são de inteira responsabilidade de seus emissores, os alunos da Faculdade Palotina, não condizendo necessariamente com as opiniões institucionais da faculdade. Não haverá, por parte deste mediador, qualquer tipo de censura ou restrição às opiniões de qualquer dos debatedores, excetuadas aquelas de cunho violento, agressivo, ofensivo ou reveladoras de preconceito explícito em qualquer de suas dimensões, as quais poderão ser objeto de reprimenda por parte deste mediador ou até de corte quando da edição do vídeo. Os participantes deste debate são acadêmicos em formação, cujos conhecimentos jurídicos, econômicos, sociais e filosóficos estão ainda em construção. Assim, as opiniões aqui expressadas por cada um deles deverão ser recebidas pelos ouvintes, pelos espectadores, com generosidade e parcimônia, levando-se em consideração justamente essa condição. Feitas estas ponderações, passamos então à pauta de hoje. E hoje nós vamos debater justamente o assunto democracia. A democracia tão cara para nós, tão cara para o nosso dia a dia. E aqui eu vou começar levantando algumas perguntas e eu gostaria de deixar todos à vontade para falar. Afinal, a democracia hoje, nós estamos num ano de processo eleitoral. A democracia, ela se resume a processos eleitorais ou existem outras formas de democracia possível? Uma democracia participativa, ela é viável? Gostaria de deixar a palavra em aberto. Eu diria que o voto, ele faz parte da democracia, mas a democracia ela não depende do voto. O voto é um componente, né, da democracia, né? Até porque voto, há países que não são democráticos que também têm voto, né, a votação. No Brasil, né, o Brasil, por ser um país democrático, né, o voto ele é um componente, mas é um componente muito importante, porque ele vai eleger os nossos representantes, vai eleger os nossos governadores, prefeitos, vereadores, presidente da República, o Senado, né? E o Brasil ele tem uma democracia indireta, né? É uma democracia, né, representativa, né, aonde a gente vai eleger os nossos políticos e nossos representantes, né, que vai nos dar voz,
né, para as nossas necessidades, as necessidades do povo, né? E dentre esses representantes, nós temos os mais próximos, que são os vereadores. Nós temos aqueles representantes a nível estaduais, que são os deputados estaduais. Nós temos os representantes a nível federal, que vão nos representar a nível Brasil, vamos dizer assim, né, que são os deputados federais. Mas aí então eu vou colocar um componente nessa sua fala, seu Eloy. A pergunta que eu vou fazer é a seguinte: até que ponto os nossos representantes de fato representam, ou melhor, como pode a sociedade civil fazer para garantir uma participação maior na tomada de decisão pelos nossos representantes? Bom, no Brasil, existe no Brasil, como é um modelo de representação, né, um modelo indireto, onde a gente elege, né, essas pessoas, por exemplo, os vereadores, né, os deputados federais e estaduais, né, existe de alguma forma uma participação nossa através dos orçamentos, né, do orçamento participativo, né, aonde quando existe uma verba, alguma coisa, né, destinada para determinado município ou bairro deste município, né, a reunião, né, dessas pessoas para eleger as prioridades disso. Deixa eu te ajudar. Então, assim, a democracia, conceituando a democracia, né, como foi a democracia pura, né, a democracia do povo, pelo povo e para o povo, né. Então, a democracia plena a democracia ser somente pelo povo, né. Aí seria a democracia direta, né. No Brasil, aqui, nós temos uma democracia semidireta, que ela exige a questão do processo representativo, né, que é as eleições dos nossos vereadores, deputados, como disse o seu Eloy, mas também há uma democracia participativa, né, que a Constituição de 88 nos colocou essa condição de ter uma democracia representativa, né, de várias formas que existem na Constituição hoje, que permite que o povo também possa participar das questões do governo, né, como ações populares, como os conselhos de saúde, os conselhos, como referendos, como plebiscitos. São várias formas que a Constituição nos deu para que nós tenhamos também uma democracia participativa, né? Então, o Brasil hoje é uma democracia semidireta, né? Porque também tem a questão da participação popular em várias fases, em várias formas nos governos, né? A questão da transparência, a questão do acesso à informação, a questão das ações que a população tem acesso para questionar as questões do governo, como buscar informações no governo, os plebiscitos que são colocados para algumas questões a nível estaduais, a nível nacionais. Então faz com que o Brasil seja uma democracia semidireta e tenha participação popular também, né? Então essa é a questão fundamental que existe no Brasil hoje. O artigo 1º, parágrafo único da Constituição, ele é muito claro em dizer, né, que o Brasil é uma democracia e essa democracia, a vontade popular, ela é soberana e se exerce por seus representantes ou diretamente na forma da lei. Mas aqui no Brasil, pergunta que eu faço, e aí eu deixo a palavra para todos, existe um hábito de participação popular na tomada de decisões, ou mesmo no controle da administração pública, na fiscalização da administração pública? O que vocês dizem? Eu acredito que não. Eu acredito que a gente cobra bastante, né? Porque o governo não faz isso, o governo não faz aquilo, mas eu não sei, talvez por ignorância da gente, ou por falta de conhecimento, mas a gente simplesmente fala que deveriam fazer, não deveriam fazer, mas a gente não cobra diretamente, né? Ou procurar, por exemplo, eu votei num deputado tal ou no vereador tal, chamar o cara, ou ir numa Câmara de Vereadores, né? Ou ir numa Assembleia Estadual, Federal, e cobrar. E a gente não faz isso. A gente simplesmente comenta, né?
E cobra, mas cobra comentando com o colega, olha, o fulano de tal não faz nada, o governo não faz isso, o governo não faz aquilo, mas a gente não toma a iniciativa. Uhum. Complementando o que o Eloy tá explanando, eu acredito que hoje a população em si ela não tem o interesse de querer mudar. O que acontece? É muito fácil eu chegar e falar pro Eloy, tá errado, tá ruim. Mas eu não vou lá na Câmara, lá, bater lá de frente com o vereador, dizer, não tá bom, tal coisa tem que ser ajustada. A população hoje brasileira, ela não tem esse interesse, ela tem o interesse de reclamar, ir na rede social reclamar, ir no Instagram reclamar, fazer stories de rua esburacada, de lei que não está sendo cumprida, mas não tem a cara de ir lá numa Câmara de Vereadores, bater na porta e fazer um plebiscito, ou compartilhar de uma eleição. Nós chegamos à conclusão, então, que a democracia ela é mais do que um direito, ela também é um dever, né? Porque ela também traz consigo o dever da população de tomar parte ativa nesse processo. Isadora, por favor. Mas eu acho que isso vai muito também da questão das pessoas não saberem como falar, não saberem aonde que elas vão para falar, quais são as opções que ela tem, tipo uma ação social, alguma coisa do tipo. Então, acho que vai muito da falta de informação e da falta do governo querer que essas pessoas tenham esse tipo de informação. Poderia, tipo, ter dentro das escolas uma cadeira sobre uma matéria sobre política, de como que é isso, como tu faz para tirar um título, qual a importância do teu título, por que ele é obrigatório, e saber quais são ali a responsabilidade de um presidente, de um prefeito. Eu acho que falta muito isso. Uhum. Maria Eduarda quer falar? Uhum. Eu concordo com vocês. Eu acho que entraria também, eu adicionaria ainda isso, que o descontentamento da população também é a falta de interesse dos políticos, muitas vezes, em alguns assuntos, e sim a prevalência deles, dos interesses pessoais deles, acima dos interesses da população. É algo que eu adicionaria também junto, e complementando também a fala da Isadora, muitas vezes as populações com uma renda mais baixa, de fato, não têm acesso à educação. Eu acho que isso poderia ser revisto e solucionado de alguma forma, porque a maior parte da população que mora muitas vezes no interior das cidades não tem, de fato, acesso à educação, nem acesso a uma televisão, e tudo que elas veem é os vereadores, os vereadores não, os políticos, vereadores também, mas os políticos de uma forma geral, que vão nas casas das pessoas e falam para elas, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e aí o único modelo de político que elas têm é aquele cara que foi lá na casa delas. Elas não têm outro acesso a outros políticos, outros vereadores ou até mesmo prefeitos. É somente aquele modelo ali. Antes de passar a palavra para a Rudiele e para o Lucas, eu gostaria de acrescentar uma coisa que tu mesma mencionaste, Maria Eduarda, aqui antes da gente começar o programa, a questão da desigualdade social. Isso. E aí eu gostaria de acrescentar, inclusive, né, disponibilizar a palavra para falar o que queria falar e talvez agregar isso, a questão de que aquela pessoa que trabalha como catador de lixo, ou então como cobrador de ônibus, como motorista que trabalha 8 horas por dia, tem seus afazeres, tem que fazer faculdade muitas vezes para tentar ascender socialmente, como é que ela vai na Câmara de Vereadores para participar de uma audiência pública? Como é que ela vai entrar no site da transparência cada vez mais complexo para tomar pé da situação do governo? Então tem essa circunstância também. Mas, Rudiele, por favor. As formas mais comuns que eu vejo que o povo sabe reivindicar é através das greves e a rede social. Hoje é muito claro. Então, eu acho que ao mesmo tempo que a gente vai falar, só vai para as redes sociais reclamar, eu acho que é uma resposta que a gente tem para quem não sabe onde ir. Então, é muito mais fácil ir lá na rede social, que eu não tenho conhecimento, postar, e aqui na minha rua estou sem água, ou ninguém arruma a rua da minha casa. Então, eu acho que é mais por aí. O que o povo sabe? O povo sabe fazer greve, o povo sabe ir às ruas, o povo vai às ruas, o povo faz greve. Mas eu acho que fica aí, eu acho que é falta de informação mesmo. Eu queria acrescentar, então, também, muito pela fala do professor, a questão do acesso à informação, que cada vez é mais complexa, realmente, né? Você entrar no site das prefeituras, das câmaras, e acessar o portal de transparência para saber
onde estão sendo destinados esses recursos públicos, de que forma isso está sendo dividida, de que forma está sendo investida, quanto os servidores estão ganhando, quantas diárias, enfim, toda essa questão da máquina pública, né? E a questão da desigualdade é um ponto central para mim. Em relação a isso, pois uma pessoa, um trabalhador que tem 8 horas diárias de jornada de trabalho, primeiramente, ele não tem tempo para isso, né? Ele não tem o tempo de parar, de averiguar, ele não tem o tempo necessário para fazer essa análise, né? Em primeiro lugar, as pessoas elas estão pensando na sua sobrevivência, né? Certo? Então, as famílias, elas tendem que os provedores dela se atenham basicamente então ao sustento, para que, por exemplo, para que o meu filho, por exemplo, não tenha que abdicar desses direitos, não abdicar dessas questões no futuro, que eles possam estar dentro da universidade, enfim, né? Então, nós, futuros operadores do direito, temos um papel importante nessa questão, justamente por isso. O acesso de todas as camadas, não só das camadas mais pobres, mas das camadas mais leigas da sociedade, né? O acesso aos seus direitos e os seus deveres perante mesmo a Constituição Federal, perante outras demandas da sociedade, ela é um papel que nós temos sim que desempenhar, nós temos que trazer essa responsabilidade para nós acadêmicos, certo? E futuros operadores do direito. Então, acho de suma importância essa questão e trazer a questão da desigualdade também, a questão da educação, principalmente no ensino fundamental, já a partir da educação primária, para essas questões, né? Para uma participação maior, mas também passa por uma questão de tradição, né? Então, isso eu quero retomar mais à frente, mas essa questão da suposta falta de interesse da população, né, em questões políticas, né, em questões de discussão da democracia, essas pautas, também vem de uma tradição brasileira, né? Também vem de uma tradição latino-americana, eu diria, né? De participação e de inclusão dentro desses modelos, né? O Lucas ele mencionou, então, um certo distanciamento da população em relação aos núcleos políticos, né? Uma tradição, talvez. Eu vou atropelar aqui os assuntos, eu vou passar um pouquinho à frente, mas a gente vai continuar debatendo a mesma coisa. Eu quero falar justamente sobre a distribuição de poder no Brasil. Porque me parece, né, que nós, de uma forma ou de outra, estamos muito distantes do processo de tomada de decisão que fica no centro do país. Enquanto isso, as coisas aqui da nossa comuna, né, da nossa cidade, do nosso rincão, parece que nós não temos muita autonomia para debater sobre isso. Então eu gostaria de falar justamente sobre isso, né? Como é que a gente pode pensar numa sociedade democrática tendo um poder tão centralizado? O nosso pacto federativo no Brasil, ele é suficiente? Ele é interessante? Digam aí, o que vocês acham sobre o assunto? Bom, no caso da democracia, a gente exerce ela, principalmente a nossa democracia representativa, no momento do nosso voto. E a partir daí, todas essas questões de estarmos trabalhando e ocupados demais, mantendo o nosso Estado, né, porque a gente mantém eles, a gente escolhe eles através do voto para que eles cuidem dessa parte para a gente. Que muitas vezes acaba que, pela falta de acesso à informação, a gente não consegue discernir, né? Quando não se tem uma formação. Eu, por exemplo, antes da faculdade, eu não conseguia. Eu ia na opinião rebanho que tinha, né? O fulano de tal é uma coisa, o ciclano é outra. E, bom, quando chega lá, a gente escolhe o nosso estado através do voto. A princípio, a gente tem a tripartição de poderes, né? Que um regularia o outro. Um tem autonomia e eles têm que regular o poder, eles têm que ser igual, né? Mas não é bem o que a gente vê. A gente tem agora uma atuação do STF muito grande, uma briga muito grande entre legislativo e judiciário. Mas também... aí então eu vou botar um ponto de interrogação nessa tua afirmação. O STF, essa atuação desmesurada do STF, ou exacerbada, seja lá o que for, é veneno ou é remédio? Ou seja, ela vem para prejudicar ou ela vem para sanar um vício que já existe?
Bom, na minha opinião, é veneno. É veneno, porque por mais que a gente acredite, assim, vai nos ajudar, porque vai cuidar para que os outros poderes apliquem e façam de acordo com o que a gente quer, né? De acordo com a lei. Nessa parte é boa, mas a parte ruim é até onde, né, a gente vai conseguir controlar. Aquele poder controla os outros, a gente deu o poder para ele controlar quando afetar nossos direitos, mas quem é que vai controlar ele quando ele ficar? Um grande exemplo disso, né, creio eu, né, que é o caso da menina de 11 anos que estourou, né. A princípio, uma criança de menos de 14 anos que tem relação sexual é considerado estupro e ela pode abortar. E a juíza colocou ela em abrigo para que isso não ocorresse. Inclusive, pediu que ela deixasse o bebê nascer primeiro para dar para outra família. Eu acredito que essa juíza vai alegar que esse quesito é de que o bebê tem direito à vida, né? E ele, como qualquer outro bebê, mas ela passa por cima da nossa própria lei, né? Que especifica o direito dessa criança. Muito bem colocado. E aqui eu vou fazer uma pergunta, né? Até que ponto o juiz pode se valer, e aqui nós estamos falando justamente disso, né? Deu uma primazia do Poder Judiciário, deu uma atuação protagonista do Poder Judiciário. Até que ponto o Poder Judiciário pode se valer de critérios morais, individuais, para decidir? E aqui a pergunta ela tem tudo a ver com democracia, porque nós temos uma lei votada por representantes democraticamente eleitos de um lado e nós temos os critérios morais do juiz de um outro. Até que ponto pode isso? Até que ponto isso é democrático? Eu só quero voltar um ponto, professor, na questão do Pacto Federativo. Acho que é importante isso, um debate importante sobre isso. Quando o poder fica estabelecido longe, né, das pessoas, quando o poder fica centralizado no local, isso dificulta muito a participação popular, né? Quando a representatividade nossa fica em Brasília, tira dos municípios, tira dos estados, na comuna que não temos essa possibilidade de intervirmos na questão do Pacto Federativo, na questão das questões decididas em Brasília. Então, isso é muito importante, isso é uma deficiência muito grande que nós temos, né? E outra coisa que eu acho importante a gente estabelecer é que, embora a gente tenhamos, pela Constituição de 88, Constituição Cidadã, vários meios de intervirmos, de decidirmos, de nos posicionarmos, né, há de se afirmar que aqueles que estão no poder, aqueles que estão exercendo o poder, não fazem questão que nós façamos isso, né? Não é de interesse deles que façamos isso, né? Tanto é que não há, como tu falaste, não há, aparentemente, se tu vai num site hoje, numa prefeitura, numa Câmara de Vereadores, tu não acha muitas coisas que não são colocadas, não são atualizadas, são desatualizadas, não tem um interesse, não há para a população como acessar, como fazê-los. Então há esse distanciamento, né? Mas, e voltando ao Pacto Federativo, acho que é muito interessante isso. Na questão dos separação de poderes, na questão do judiciário, eu tenho duas preocupações com isso. Primeiro, eu acho que há que se ter cada um cuidar da sua área, executivo, legislativo e judiciário, mas quando um dos poderes não cumpre o seu papel de uma forma efetiva ou faz isso de uma maneira, muitas vezes, irregular, de uma maneira que agride a Constituição, há sim de ser o Poder Judiciário para regular essa questão, né? Mas isso não dá o direito ao Judiciário de intervir nos outros poderes, de tomar para si uma ação que não é sua, né? Intrometendo-se nisso, e muito menos um Poder Judiciário que diz ser o guardião da lei, né? Usar uma questão moral, né? Acima de uma legislação para tomar a sua decisão. Isso preocupa muito, né? Porque não é a primeira, esses são vários casos em relação a isso, né? E preocupa mais, professor, a questão de como fazer para que isso não ocorra novamente. Porque quando uma juíza toma uma posição dessa e não há nenhum tipo de punição que vá fazer com que ela responda por isso, isso dá margem para que outros o façam também,
né? Isso vai da primeira instância, segunda instância, até o STF, o STJ, é essa questão. Principalmente também pela questão da arbitrariedade, né? Justamente que essa juíza cometeu. E claro que nós devemos pensar que o nosso poder judiciário ele predomina pela inércia, né, do poder judiciário, mas também é permitido, né, essa questão arbitrária, né, no país. Porém, essa juíza ela foi contra a lei, né, na minha opinião. Tanto é porque os meios, né, esses infelizes meios que essa criança acabou engravidando, está previsto na lei que ela poderia abortar, né? Enfim, por causa do estupro, enfim. Então, não deveria, entendeu? Ainda mais uma operadora do direito, né, com tamanho conhecimento, ainda mais porque, voltando assim para a questão política, né, que há um poder intelectual que essas pessoas elas influenciam, que a sociedade autoriza elas a falar, entendeu? Pelo grau de conhecimento que eles possuem. Então, ela deveria saber, né? Não deveria ter agido dessa maneira. E, na minha opinião, foi completamente infeliz toda essa situação que ocorreu. E basicamente... Mas aí eu vou problematizar um pouquinho. Aqui nós estamos falando de uma decisão que, de uma forma ou de outra, muitos lamentam, né? Porém, o próprio ativismo judicial, que é justamente esse protagonismo do poder judiciário, já veio para coisas boas que a legislação não tinha avançado ainda. Digo, por exemplo, em relação às uniões homoafetivas, que não existiam no Código Civil anterior e que foram contemplações jurisprudenciais. Foi o Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul, inclusive, pioneiro nisso. Nós temos também a igualdade entre homens e mulheres no que diz respeito à previdência social do Estado do Rio Grande do Sul. Quando a legislação gaúcha discriminava homens e mulheres quanto à previdência social, foi lá o Poder Judiciário e, quebrando a regra, à luz da Constituição, que fique bem claro, de acordo com a Constituição, o Poder Judiciário estabeleceu essa paridade entre homens e mulheres. Então eu pergunto, dá para jogar assim o Poder Judiciário como sendo o vilão da história? Ou pode ser eventualmente o remédio também, pode ser às vezes o salvador? Eu diria assim, nem todos, né? Todos têm culpa e todos têm... São responsáveis pelas questões que trabalham. Então, assim, o judiciário, ele é um poder que tem a questão da legislação, da lei, assim como o poder legislativo muitas vezes acerta em fazer leis, em formular leis, assim como o poder executivo também o faz, né? Mas, como são formados por pessoas, né, existem pessoas que não se utilizam daquilo que é legalmente a ser feito, né, e usam isso de outra forma, né? Então, assim, não podemos aí crucificar o Poder Judiciário, não podemos crucificar o Poder Legislativo, nem o Poder Executivo, né? Não podemos tornar isso uma terra de ninguém, né? Então, há sim questões a ser de excelência deles, né? Eu queria tocar um ponto. Como é importante a questão da participação popular. Nós tínhamos no Estado do Rio Grande do Sul, até então, o plebiscito, né, que definia, quando fosse ser negociada uma estatal nossa, o povo decidiria por isso, né? O plebiscito decidiria por isso. O Poder Legislativo estadual terminou com isso, né? Então, um poder que o povo tinha nos foi tirado por aqueles que nós elegemos para nos defender, né? Então, tira da nossa mão algo que era nosso, que era uma questão participativa do povo gaúcho, foi nos tirado, né? E se perguntar para a grande parte da população, não sabem disso, não sabem que nós tínhamos esse direito, né? E hoje perdemos isso. Então, assim, é uma forma de participação que nós perdemos. Então, assim, muitas vezes os poderes, né, procuram tirar ou não nos mostrar ou tirar do povo
aquilo que ele tem direito, que é a participação nas decisões. O Patrick quer falar, o Lucas? Referente à questão do judiciário, eu acredito que ele pode ser tanto o veneno quanto o remédio. Ele pode ser o veneno, inclusive, para ele mesmo, né? Da questão dele intervir entre os outros poderes e os outros poderes querer intervir dentro do judiciário. E acredito que ele pode ser o remédio, que nem o Rogério falou ali, a questão das consciências boas, né? O senhor comentou também. Dentro da lei, né? Se ele estiver agindo dentro da lei, eu acredito que ele seja um remédio. Agora, no momento que ele age de forma contrária à lei, conforme foi esse caso da criança dos 11 anos ali, eu acredito que ele acaba se tornando maléfico para si mesmo e para a sociedade. Mas aí uma pergunta, ela se torna inevitável. É concebível, é possível a lei prever todas as situações do nosso cotidiano? Será que não tem o Poder Judiciário a obrigação de uma maneira ou de outra, inovar eventualmente e talvez dar alguma determinação que fuja um pouquinho do que já está escrito? Não, acredito que sim, né? Tanto é que hoje em dia nós temos, nosso sistema adotado é o do consenso, né? Que isso aí é uma inovação, na real. Porque que deixa com que as partes possam, entre elas, né, poder resolver as coisas da melhor maneira possível. Porque realmente, muitas vezes, vai ser falho, entendeu, o nosso ordenamento. Mas porque não tem como prever. Também pode ser feita alguma analogia, alguma questão assim, né? Daí, realmente, cabe ao juiz fazer essa analogia, né? Porque ele tem um conhecimento grande dos códigos, enfim, do ordenamento, que ele pode sanar essa questão. Mas é completamente interpretativa também. Uhum. Quer falar alguma coisa, Maria Eduarda? Eu acho que, realmente, o sistema jurídico ele é falho. Porque ele é coordenado por pessoas, e as pessoas são falhas. E a gente estudou, principalmente no primeiro semestre, a relação entre direito e moral. Direito e moral são duas coisas distintas, mas o direito ele permite a interferência da moral nas suas decisões com uma certa cautela. Inclusive, essa questão da juíza, eu acho que teve uma relação, assim... eu sou totalmente contra a atitude dela, falando pessoalmente, mas eu tento olhar também por um outro lado, de uma certa questão até talvez religiosa, ou uma questão de opinião dela. Eu acredito que ela tenha deixado se influenciar muito mais pela moral do que pelo direito propriamente dito. E isso é bom e é ruim. Nesse caso é ruim, mas muitas vezes a questão assim até do homossexualismo na Constituição, a relação entre aceitar o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo, do mesmo gênero, eu acho que isso é bom e foi influenciado justamente pela moral. Então, acho que tudo tem que ser visto com uma certa cautela dentro do ordenamento jurídico. Muito bem. Só vou na verdade, colocar um complemento, né? Mas eu concordo completamente com o que a Eduarda falou, mas eu colocaria mais um elemento além do direito da moral. A ética também. A ética também que são coisas diferentes. A ética está muito mais ligada ao direito propriamente dito e a moral está muito mais ligada aos valores de natureza subjetiva. O papo está muito bom, mas a gente vai fazer um breve intervalo aqui e a gente volta dentro de alguns minutinhos. Olá, senhores. Meu nome é Giorgio Forgiarini e esse é o Vogalizando Direito. Estou aqui com os alunos da disciplina de Ações Curriculares de Extensão. Eu tenho aqui comigo a Arielle Poutozzi, o Eloy Ricaldi, o Giuseppe Pozobon, Isadora Roque, Lucas Oliveira, Maria Eduarda Gonçalves, Patrick da Rosa, Rogério Rosado e Rudiele Moraes Marques. Nós estamos aqui falando justamente sobre democracia, sobre todos os custos da democracia. Nós estamos aqui percebendo que a democracia ela é muito custosa, ela é cara. Ela traz para a população uma série de ônus, né? Uma série de obrigações, uma série também de demandas, de encargos, por assim dizer. E nós vínhamos mencionando a questão do Poder Judiciário, do como o Poder Judiciário muitas vezes parece avançar por sobre a democracia, às vezes como um remédio, às vezes como um veneno. A pergunta que eu deixo então, hoje, o Poder Judiciário brasileiro é um superpoder? Eu queria, além disso,
trazer um elemento que eu acho que é importante, né, nesse momento, e vem há um tempo, que para mim é um quarto poder, que é a mídia. Né? A mídia muitas vezes estabelece o mal e o ruim, transforma heróis em vilões e vilões em heróis. Isso é muito importante estabelecer, porque muitas vezes se crucifica alguém porque fez algo que é positivo para uns e negativo para outros, e muitas vezes se endeusa alguém por fez alguma coisa que prejudica um lado ou outro. Né? Tem é muito importante se tratar disso também, professor, porque isso estabeleceu-se já vários debates no Brasil acerca de decisões que, embora baseados em leis, né, foram para uns de uma forma errada e para outros de uma forma certa. Né? E de outras vezes se tomou decisões além da questão legal e foi ovacionado por uns e muitas vezes criticado por outros. Então tem essa questão também. E eu vou mencionar uma outra circunstância muito bem colocada, que muitas vezes a mídia ela dá uma importância exagerada a algo absolutamente corriqueiro dentro do Poder Judiciário. Eu vou dar um exemplo. Quando se entra com determinado tipo de processo junto à Justiça, né, e aí eu falo de vários, ação direta de inconstitucionalidade, por exemplo, ao ser recebida a ação, é necessário que o ministro, né, que vai relatar o processo, dê um prazo para a autoridade manifestar-se com relação ao processo. Ou seja, é algo absolutamente natural. E aí a gente vê na imprensa, ministro deu tantos dias para que se manifeste, quando na verdade aquilo já está previsto em lei, é óbvio que aquilo iria acontecer, só que é noticiado como se fosse uma afronta, como se fosse uma intimidação do Poder Judiciário em relação à autoridade que está sendo intimada, seja lá o que for. Mas então, colocado isso, será que também a posição do Judiciário de superpoder ou de afrontoso não é um pouquinho também de criação da mídia? Eu tendo a achar que tem essa questão, porque há um tempo atrás, se tu olhar o Brasil há 10, 12 anos atrás, não se falava muito no judiciário. Ele era um poder que ele estabelecia e talvez tivesse as mesmas ações que tem hoje, as mesmas iniciativas que tem hoje, e não era tão visto. Né? A partir do momento que a mídia colocou seus olhos para dentro do judiciário, mudou-se o perfil. As pessoas começaram a ver o judiciário e a julgar o judiciário pelas suas ações. Muitas vezes nós, enquanto cidadãos e cidadãs, julgamos o judiciário pelas suas decisões. Né? E a mídia usa isso, muitas vezes, como tu falaste agora, no prazo. Né? De uma forma errônea o prazo dado e de uma forma assertiva o prazo também dado. Né? Ela usa de acordo com ela quer essas questões, né? Condenando ou absolvendo o ministro ou o juiz que fez isso. Mas nesse caso em específico, a notícia é verdadeira. Sim, só que é dada de uma maneira que ela leva faz a como uma ela interpretação quer. diferente. Exatamente. Né? Exatamente. O Lucas está querendo falar ali e depois o seu Eloy. Não, eu acho que só complementando o que o colega está explanando, é a questão da personificação, né? Você personificar tanto o Poder Judiciário quanto também a questão política, né? A nossa democracia representativa, ela é personificada, né? Você vota em alguém. Você dá poder a alguém, a uma pessoa. Ela representa um partido político, perfeito. Representa uma ideologia, ok. Porém, há uma questão de se personificar tudo. E o judiciário, mesmo cumprindo com suas obrigações, mesmo, como bem mencionado, cumprindo a lei, né? Nessa questão dos prazos, na questão de interpretações, enfim, né? Mas se personifica. Então, se dá voz, assim, na mídia, ao ministro do STF com tal decisão, né? Onde, na verdade, essa decisão tomada é baseada em lei. Né? Não é uma questão da cabeça dele, não é uma questão... Não é nem sequer uma decisão, é apenas uma medida de expediente. Isso, exatamente. É só um cumprimento, né, da lei. Então, essa personificação dentro dessa nossa nossa democracia, do nosso espectro político judiciário, ela é muito bem
divulgada, ela é muito bem associada pela mídia, né? Conforme, claro, seus interesses. Porque nós não podemos também ser ingênuos e pensar que a mídia é algo estritamente neutro, né? Eles têm os seus editoriais, né? E têm posicionamentos. Não há mal nenhum nisso também, né? Eu vou passar a palavra para o seu Eloy e depois para a Arielle, mas eu já quero que todos comecem a refletir justamente sobre a pergunta que eu vou colocar depois, que é: votamos em partidos ou votamos em pessoas? Nós personificamos a política ou nós ideologizamos a política? Mas agora a palavra para o seu Eloy. Essa questão da mídia, assim, primeiro, no meu entender, né, a mídia deveria ser imparcial. Ela deveria dar uma notícia como de fato ela é. E não ela enaltecer, que nem foi dito antes, um caso de um processo, o ministro recebeu e deu um prazo. Né? Mas se esse prazo é um prazo padrão para todos, ou para todas as ações, né, ou para esta específico, para este tipo, né, qual é o interesse da mídia em enaltecer? Eu acho que a mídia ela tem que ser imparcial. Se ela for parcial, né, ela deveria ter pessoas, então, para comentar aquilo ali. Mas ela simplesmente larga essa notícia num noticiário aberto, né, sem maiores delongas, sem maiores explicações. Né? Em relação voltando um pouquinho ao judiciário, né, na minha opinião, eu acho que o judiciário está exacerbando nas suas atribuições. Né? E, por outro lado, teria que ter porque, assim, são 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Teoricamente, um deveria respeitar o espaço do outro. Mas tem um deles que está ultrapassando os limites dos outros 2. Né? E os outros 2 não tem o que fazer. E o outro que poderia fazer não pode fazer porque não se sabe o porquê, mas ele deveria botar um freio no judiciário. Né? Afora isso, né, acima destes, nós não temos mais ninguém. Né? Então, sinceramente, eu acho muito perigoso esse tipo de coisa. Arielle? Eu gostaria de comentar, muito bem colocado, né? Inclusive, essa ideia do judiciário ser um poder, um superpoder, né, acima dos outros, rompe completamente o sistema de freios e contrapesos, né? Que eles deveriam respeitar. Eles são independentes autônomos, né? Mas sobre a questão do judiciário, a gente tem que pensar uma coisa: os outros 2 a gente escolhe, eles a gente não escolhe. São pessoas que não estão me representando. Eles não entendem o dia a dia do trabalhador ou o dia a dia de uma mulher quando é homem, né? Se a gente for pensar nessa questão da juíza, ela entenderia o lado da menina? Ela nunca... creio que ela nunca tenha passado por uma situação como inúmeras garotas passam, né? Que estão numa situação de vulnerabilidade social. E essa questão da escolha também, né? Por mais que tenha a questão de será mesmo que a gente escolhe, né? Aquela questão do será que a gente escolhe o partido ou a gente está colocando a mesma coisa lá no poder, sobre o bipartidarismo, o pluripartidarismo. Tirando isso de mérito, é uma coisa de se pensar, né? A gente não coloca eles lá, eles são pessoas e já são, no judiciário, né? Já são um cartelzinho, podemos dizer, né? Não sei se posso... Mas aí eu fico com uma outra preocupação, e aí depois a gente já faz a transição para o assunto seguinte, que é: se o Poder Judiciário decide, é porque alguém provoca. É porque alguém aciona o Poder Judiciário. Ou seja, o Poder Judiciário também ele é tão bombardeado por ações, de uma forma ou de outra a gente pega pensão alimentícia de cachorrinho hoje, é motivo de discussão judicial.
né? Discussão referente ao pato que faz barulho para o vizinho, hoje vai parar na justiça. Então, será que o poder, será que a sociedade civil, ela está preparada para sobreviver sem um poder judiciário tutor como nós temos? Mas isso é assunto para outra discussão. Eu quero passar agora para partidos políticos. Afinal de contas, nós votamos em pessoas ou nós votamos em partidos? Os partidos políticos, eles são instrumentos democráticos, agremiações em prol da democracia, ou são meras legendas de aluguel, CNPJs criados simplesmente para participar de uma competição bienal? Eu acredito que foi-se o tempo em que os partidos tinham, de fato, uma ideologia. Tinham o seu estatuto e as pessoas trabalhavam, né, se candidatavam e realmente defendiam aquela ideologia. Hoje, eu não vejo mais assim. Até porque, pelo número de partidos que nós temos. Hoje são, em torno, se eu não me engano, 32 partidos no país, né? A gente talvez consiga lembrar de meia dúzia de partidos, né? E tem outros tantos partidos aí chamados nanicos, né? Partidos pequenos, né? Que a gente nem sabe que existe, né? 32. Eu acredito assim que esses partidos bons, ou a maioria dos partidos, eles foram criados para ter algum benefício, para alguém ter algum benefício. Tanto é que dizem que o partido tem dono. O partido tem dono. O partido deveria ser sei lá, de uma, eu não diria classe, mas uma associação, alguma coisa assim, mas que não tivesse um dono. Uhum. Olha, um dono. Mas aí a pergunta que eu faço é, todos os partidos são assim? E, se são assim, a que se deve esse esmaecimento da figura partidária, das figuras partidárias? Foi citado, acho que citaram a questão da personificação da política, né? Acho que muitos partidos são personificação de pessoas, né? As pessoas, elas que têm a questão do voto, que tem, se personificam no partido. Elas são o partido. E por isso esse pluripartidarismo que nós temos hoje, né? E outra questão importante, assim, parece que não somos representados, mas vários partidos se constituem a partir de nichos, né? Aí o partido do agronegócio, o partido da igreja, o partido da bala, o partido, são nichos que se formam partido em cima do partido, né? Então, a Constituição de 88, ela estabeleceu o pluripartidarismo para que houvesse no Brasil, é a questão da democracia, né? Agora, como isso ser usado é diferente, né? Se conseguir colocar isso e a democracia permitir isso é uma coisa. Agora, que se use isso para o lado bom, essa é a diferença. Eu queria voltar numa questão que ela falou, na questão judiciária do Poder Legislativo, e deixar uma questão. Será que aqueles que nós elegemos também nos representam? Porque a gente não elege o judiciário porque não nos representam. E será que aqueles que a gente elege nos representam? Fazem realmente aquilo que a gente quer? Ou chegam lá e tomam as decisões que eles acham que tem que tomar e não aquilo que nós achamos? Então são duas coisas importantes. Será que nós elegendo um ministro, ele faria também isso ou ele continua fazendo aquilo que ele acha melhor? Essa é uma questão importante a nós considerarmos também. Antes de passar a palavra para o Lucas, também salientar que os ministros do STF, eles não chegam lá para o concurso público, eles chegam lá por designação de pessoas às quais nós votamos, ou seja, eles são pessoas investidas de uma forma ou de outra pela nossa vontade e eles são criticados justamente por isso, o que é de fato um paradoxo. Mas, Lucas, por favor. Já pegando o gancho, colega Rogério, isso é um dos ônus da democracia. É um dos ônus da democracia. Então, quando nós votamos, aí vai receber essa discussão, no partido ou na pessoa, nós estamos elegendo esse representante, mas tem uma parcela da sociedade que não está sendo representada porque perdeu as eleições, por exemplo, certo? Então, essa parcela da sociedade ela vai fazer oposição, naturalmente, né? E a maneira como se faz oposição e como se é a situação também tem que ser discutida. Portanto, é um dos ônus da democracia, é algo que nós temos que conviver.
o voto da maioria elege. No caso da eleição proporcional dos parlamentares, tanto vereadores como os deputados, enfim, seria então para agregar mais representantes possíveis, né? Para você ter mais nichos da sociedade representados, né? Para a minoria também ser contemplada. Também ser contemplada dentro do legislativo, certo? Aí esse legislativo que nós elegemos, ele vai, por natural, ele vai dialogar ou não com o Poder Executivo. E o Poder Executivo tem um lado, né? O lado do vencedor. A maioria dos votos. No nosso caso, a maioria dos votos válidos, como é o nosso critério. Então, eu acredito que essa representatividade, apesar de ser um ônus democrático, ela contempla com que todos possam ter, pelo menos, uma ação que seja de oposição. Certo? A Constituição de 88 nos deu voz aos cidadãos, certo? E a criação aí nós podemos discutir a criação de tantos partidos políticos. O pluripartidarismo, na verdade, ele é um anseio. Ele é um anseio em inúmeras sociedades. Na nossa democracia tão castigada, o nosso sistema político é castigado desde sempre, né? Pluripartidarismo, depois volta bipartidarismo, não sei o que e tal. Então, tivemos agora, recentemente, mais de 2 décadas de ditadura militar. Então, a Constituição veio realmente para nessa questão do pluripartidarismo, nos dar essa voz que foi perdida. Então, como nós estamos lidando com isso, aí é uma outra discussão. O pluripartidarismo, que inclusive é um dos fundamentos da República Brasileira, né? Giuseppe, por favor. Eu concordo em parte com o que o colega acabou de falar. Porque, na real, eu acredito que nós pensamos que votamos em pessoas, mas nós votamos em partidos. Tanto é com um exemplo muito claro que nessa última eleição a vereadora, a candidata mais votada, não está trabalhando lá. Ou seja, por quê? Porque o partido não atingiu o número mínimo de votos para poder efetivar mesmo, né? Estar lá como vereadora, né? Então, acredito que também é um ônus, né? Porque era de uma minoria, digamos, né? Esse partido dessa candidata, só que acabou por ela não estar representando, mas ela foi a mais votada. Então, também tem essa questão do peso partidário e talvez com tantos partidos políticos não seja viável que realmente aliás, nunca vai agradar todo mundo, isso é óbvio, mas talvez tenha demais. Mas aí eu vou fazer uma pergunta. Me parece um consenso de que nós temos um excesso de partidos políticos. Porém, a pergunta que eu faço é: quem é que vai decidir quais partidos vão ser extintos e quais vão permanecer? De qualquer forma, aqui a Maria Eduarda, a Arielle querem falar? Seu Eloy? Bom, assim, voltando um pouquinho que o Lucas estava comentando, o Giuseppe, né? Esses 32 partidos hoje ativos no país, né? O Rogério havia falado antes que há várias representações ali do agronegócio, como é que é a bancada da bala, alguma coisa assim, né? Mas assim, ó, são 32 partidos, nós temos muito mais no país, né? Muito mais atividades que 32, né? Muito mais atividades que não são representadas, né? Então, nesse caso, imagina se cada atividade for botar um partido, imagina quantos partidos mais teríamos, né? Eu, particularmente, eu acho que 32 já é muito, né? Que pica, né? E ao que o Giuseppe havia falado, né, em relação a uma pessoa daqui de Santa Maria, acredito que tenha falado, que foi uma das mais votadas e não assumiu. A mais votada. E não assumiu porque a legenda não obteve, né, a quantidade de votos, né? Por quê?
Porque o vereador, o deputado estadual e o federal, eles participam são cargos, né, eleições proporcionais, né? E a proporcional é aquela história, tu não vota direto na pessoa, né? Tu vai votar, claro, tu vai escolher um fulano de tal, que é de X partido, né? Só que se aquele partido, aquela legenda daquela pessoa que tu escolheu, não tiver um número X de votos, não vai assumir. Mas se de repente tu puxar alguém, né, que seja uma pessoa conhecida, um artista, um humorista, que possa puxar voto, aí tu vai eleger um monte de pessoas, né? E aí é que está o problema. Tu escolheu uma pessoa para votar, tu votou naquela pessoa, tu quer que aquela pessoa seja vereadora, deputado, né? Só que aí que nem escolheram essa menina aí, escolheram e ela não foi. Mas de repente tu escolheu alguém e ele foi, mas também puxou um monte de gente que tu não queria que fosse, né? Pois é, mas aí nós temos a questão justamente da identidade partidária. No momento em que nós temos um partido com uma ideologia bem estabelecida, com uma identidade ideológica bastante estabelecida, eu posso me sentir seguro de votar no candidato daquele partido, sabendo que se porventura ele arrastar alguém, vai arrastar alguém do mesmo nível, com a mesma ideia. Só que quando nós temos partidos com ideologias muito fluídas, isso fica mais complicado. E isso dá aso também àqueles candidatos eleitoreiros, comediantes, artistas de cinema, cantores, ou mesmo aqueles mais caricatos. E aí a pergunta que eu torno a fazer, o voto, ele deve ser pautado em partidos? Nós já dissemos aqui, é quase unânime que os partidos, muitas vezes, eles não têm uma ideologia, mas nós devemos pautar pelo fortalecimento da identidade ideológica dos partidos? Ou devemos abrir mão disso e passar a votar exclusivamente nas pessoas, inclusive com voto direto e majoritário para os poderes legislativos? O que vocês me dizem? Eu acredito que deva ser, né, na pessoa, porque eu não acredito que os partidos hoje tenham ideologia. Até tenham ali para o seu estatuto, alguma coisa assim. Mas tanto é que hoje, né, os políticos, eles só não mudam mais de partido porque tu tem que aproveitar a janela, né? Porque antes tu podia mudar. Hoje, se tu mudar, tu perde, né? Porque o camarada, quando é eleito, né? Fugiu o termo. Bom, a candidatura dele pertence ao partido. O mandato dele pertence ao partido. O mandato pertence ao partido e não à pessoa. Mas né? isso é uma figura que é interessante, de fortalecimento da própria estrutura partidária. Até pode ser. Mas os partidos deveriam ser mais sérios nisso. Os políticos, as pessoas, os candidatos, né, nesses mandatos, eles deveriam justamente, né, cultuar, né, aquilo que o partido prega. E não acontece isso. Muito bem. Não sei se primeiro o Patrick ou o Rogério? Retornando à primeira pergunta que o senhor fez no início, como é que a gente poderia fazer para a democracia fluir melhor, ter uma democracia melhor? Esse é o primeiro ponto. Primeiro, tem que conhecer quem é que tu vai colocar lá dentro. Né? Hoje em dia a gente vota na pessoa. Eu vou votar no Lucas porque o Lucas é meu colega de faculdade. Eu vou votar no Jorge porque ele é meu professor de faculdade. Eu não voto no partido. Infelizmente, hoje não é no partido. Tem um conceito de partido, tem uma estrutura de partido, que nem foi dito, não tem um conceito regido por eles ali, descrito de que forma irão trabalhar ali, mas hoje é votado na pessoa, é na personificação da pessoa. Fulano é humorista, tem 1 milhão de seguidores, vou votar nele. Cara, se ele tem 1 milhão de seguidores, ele vai ser eleito, não adianta. É personificado isso, tá na pessoa, não tá no partido. Hoje em dia, não tem voto no partido. Se nós pararmos para pensar hoje, o que é falado na mídia em si,
a gente tem 2 partidos no Brasil. Vou passar para o Rogério e depois vamos fazer um intervalinho para a gente tomar mais uma aguinha. Não, eu queria ter um debate sobre a questão do voto do Distritão. O Distritão, no projeto que ele tem, até está no Congresso hoje, o voto do Distritão, ele daria essa questão da personificação. O mais votado vai. Seria. Por isso tem os contrários a isso dizem, né? Que nesse sentido ficariam as pessoas eleitas e não as ideologias partidárias. E aí eu faço o voto há 30 e tantos anos, né? E eu sei todos que eu votei, para quem eu votei, como trabalha, onde trabalha, se tem a minha ideologia ou não. Eu sei todos. E se não cumprir aquilo que eu determinei como o meu candidato tem que ser, eu trocaria o voto. Então essas são questões assim, aí quando tu coloca isso, mas tu não consegue estabelecer um critério para ti, né? Então a gente se começar por nós estabelecer os critérios para votarmos, em quem votarmos e como votarmos, essa é a questão que começa a ser quebrada, né? Porque nós temos que saber o que eu pergunto a muita gente. Quem tu votou para vereador? Tu te lembra? Tu sabe quem tu votou? Tu conversa com ele? Tu já foi alguma vez perguntar para ele o que você faz? Tu sabe se ele cumpriu aquilo que prometeu para ti? Né? Eu garanto que muitas pessoas, a grande maioria, não sabe e também não quer saber. Essa é a questão, né? De nós votarmos, de nós sabermos como votar e nós cobrarmos, né? O dia que essa consciência tomar conta do povo, né? E para isso que a democracia existe, é diferente, né? Porque várias vezes falaram aqui, né? Foi comentado várias vezes que não cumprem aquilo para que foram eleitos. Mas será que nós pensamos nisso quando votamos? Será que nós estabelecemos esses critérios para votar? Será que nós sabemos disso? Então, assim, é importante esse debate, é importante que se estabeleça esse debate, porque nós possamos também tomar consciência disso, né? Essa é a consciência cidadã. E muito além disso, e aí volta a questão estabelecida, que não é só o voto nos candidatos, nós também, enquanto cidadãos e cidadãos, exercer nosso poder da democracia participativa. Nós também participamos da questão do governo. Isso é importante. Muito bem. Vamos então para o intervalo e voltamos dentro de alguns minutos. Olá, este é o programa Vogalizando Direito, aqui da Faculdade Palotina de Santa Maria. Estou aqui com os alunos matriculados na disciplina de Ações Curriculares de Extensão. Estou aqui com a Arielle Poultozzi, Eloy Ricaldi, Giuseppe Pozobon, Isadora Roque, Lucas Oliveira, Maria Eduarda Gonçalves, Patrick da Rosa, Rogério Rosado, Rudiele Marques. Nós falamos então hoje sobre democracia, sobre todas as suas implicações, sobre todas as formas de democracia, sobre todos os desafios democráticos. E um dos desafios mais presentes hoje em dia são as fake news. A informação ela é muito importante para o processo democrático, uma vez que a democracia pressupõe participação popular. E a participação popular pressupõe conhecimento, pressupõe informação. Então, como nós podemos trabalhar a ideia de democracia diante desse contexto de fake news? Vou começar então. A questão da fake news, eu acho que a democracia é um processo que prevê essas coisas, como disse o Lucas, a democracia tem esses problemas, né? Mas é a democracia. Então nós temos que conviver com isso e procurar achar formas para que isso não venha a prejudicar o processo da gente, né? Mas as fake news, quando elas influenciam no processo, obviamente elas são nocivas, né? A partir do momento que tu, através de algo que não é verdade, que é verídico, né? Tu consegue influenciar outras pessoas numa tomada de decisão, ela é um problema. Ela passa a ser problemas. Então temos que ter mecanismos que venham a fiscalizar e reprimir essas fake news para que não possam influenciar nas decisões
a ser tomada pelo cidadão e pela cidadã. Acho que esse é o problema básico sobre isso. Mas a partir daqui eu já vou lançar também a pergunta, além da que eu já lancei, o que é uma fake news? E eu vou aprofundar um pouquinho mais essa pergunta. Toda afirmação equivocada é uma fake news? Ou toda afirmação falsa, inclusive, ela é uma fake news? Eu acho importante só ressaltar a questão da notícia falsa, que não pode ser confundida com liberdade de expressão, né? Que hoje muito se dá, hoje não sempre, mas hoje se dá mais voz, porque nós temos as redes sociais e isso se externaliza de uma maneira mais fácil, mais universalizada. Se justifica a tomada de opinião, mesmo com desconhecimento, como liberdade de expressão. Se massifica discursos de ódio como liberdade de expressão. Se justificam atitudes não condizentes com o Estado democrático de direito, que a gente está discutindo aqui também, com liberdade de expressão. Então temos que ter muito cuidado nessa linha entre a liberdade de expressão, que é muito importante, que na verdade é de suma importância dentro do processo democrático, com espalhar notícias falsas. Bem como mencionou o professor, nem toda notícia que sai falsa ela é uma fake news proposital, digamos assim. Pode ser apenas desinformação. Muitas pessoas vão atrás dessas informações e a divulgam por grupos de mensagens e por outras redes, principalmente por desinformação, por não terem o conhecimento do fato. Também por não buscarem mais fontes, né? Não se aprofundarem. E isso também vem acarretar com o que eu falei no primeiro momento, que é um processo de tradição, mas não tradição por ser tradicional, mas uma tradição por nós não buscarmos a informação. Nós somos um país que não busca informação. Nós somos um país que, estatisticamente, não lê. Nós somos um país que gosta da notícia estilo Twitter, né? Que vem a manchete, você lê a manchete e espalha. Você não lê o conteúdo. Então, isso falando para o brasileiro e a brasileira média, né? Que pode ter esse acesso, né? Mas eu vou botar uma lenha nessa tua fogueira e eu vou aprofundar ainda mais a pergunta. Nós temos uma população que é bastante, talvez não espiritualizada, mas bastante inserida em contexto religioso, né? Então, obviamente, eu não posso caracterizar como mentira quando uma pessoa diz que água benta salva a vida. Não posso, faz parte da crença e assim por diante. Também não posso caracterizar como mentira quando uma pessoa diz que fulano é filho do Satanás. Ou é filho de Deus, ou é uma pessoa ungida e assim por diante. Mas como é que a gente lida, inclusive, com o abuso do discurso religioso? E nós temos que a religião, inclusive, a manifestação religiosa é um preceito fundamental, faz parte, inclusive, da ideia democrática. Mas como a gente pode fugir da questão do abuso do discurso religioso, principalmente em período eleitoral? Eu acho que essa questão do discurso religioso, como a gente vinha conversando já, a fake news ela é em partes verdade, pode ser em partes verdade e pode ser em partes mentira, né? Essa questão da religião, se ela se torna verdade para aquela pessoa que crê aquilo, ela não é uma mentira, ela é uma verdade para aquela pessoa. Então, uma pessoa acredita naquilo, é uma fé, e não tem como tu dizer que aquilo realmente... claro, se vier a forma da lei, né, que vier contra a lei, logicamente que a gente tem que dizer que está errado. Mas se eu estou crendo que a água benta salva vidas, que a água benta salva o câncer, é a minha crença. Ninguém pode dizer que isso está errado. Ou que isso é uma mentira, porque para mim não é uma mentira. É uma crença, aquilo está sendo disseminado para mim e por mim e para os meus, né? Então, eu acredito que a questão da crença, ela se torna uma verdade para a pessoa que acredita. No momento que tu...
Maria Eduarda, primeiro. Não, na verdade, até voltando ali ao assunto do que o Lucas estava falando, é importante também a gente relembrar que fake news não é somente o que está sendo postado na internet, é também o que sai nas manchetes, nos jornais, nas revistas, e muitas vezes até as emissoras de TV, elas procuram manipular as pessoas de forma que disseminem essas fake news, fazendo com que as pessoas acreditem no que elas estão passando por acreditarem que aquilo lá é o melhor a ser colocado. As fake news, ultimamente, elas têm tomado uma repercussão maior por conta da internet, mas ela é algo que já existe há muito tempo. Muitas vezes a gente passava na banca de uma revista e dizia, a Xuxa morreu. Não, aquilo já era uma fake news, mas as pessoas, por não terem acesso a tanta informação como a gente tem hoje em dia, como a internet, por exemplo, não tinha como saber se aquilo é verdade. E eu acho que a gente tem que aproveitar, hoje em dia, também esse acesso à informação que a gente tem, justamente para procurar se informar o que tem por trás daquela manchete ali. O Twitter, ele é uma rede social que cada vez tem tomado uma repercussão maior, por conta dos políticos mesmo, né, que têm adotado essa rede social para disseminar suas ideias, seus... Oi? Isso. O que eles pretendem fazer, de uma maneira geral, nesse sentido. E eu acho que isso, por um lado, é muito bom, porque as pessoas, muitas vezes, elas não querem ler jornais, mas elas têm o celular na mão, que facilita muito, e acabam vendo isso através do Twitter. O problema é que, muitas vezes, aquele tweet ali, ele toma uma repercussão tão grande que acaba sendo modificado por pessoas mal intencionadas, e fazendo daí a fake news, tirando até conclusões precipitadas, e aí sim tomando toda essa proporção que acaba tomando. Sabe que a manifestação da Maria Eduarda ela é tão pertinente porque durante o período da Inquisição, na Idade Média, a Igreja Católica ela buscava ser monopolizadora de toda a literatura mundial e tinha uma alegação muito pertinente. A alegação era justamente evitar a publicação e deturpação de livros que pudessem ser falsos ou que pudessem ser deturpados e assim sucessivamente. A ideia que se tinha na época, e aqui é claro, é uma alegação, mas convenhamos, é uma alegação que até tem algum sentido. Como o livro não tinha a voz e a face da pessoa, poderia conter uma inverdade qualquer anônima, exatamente como uma fake news de hoje. A Isadora queria falar alguma coisa? Só que, realmente, a fake news ela não é necessariamente uma notícia falsa. Ela, às vezes, só pode ser uma notícia falsa para ti porque não é a tua linha de pensamento aquela ali. A mesma coisa na religião. A água benta pode salvar a tua vida? Pode, mas eu eu talvez não acredite nisso. E tu não pode me impor a acreditar nisso. E talvez por isso muitas notícias falsas saem a ser fake news por essa linha de pensamento, por as pessoas não saberem separar o que realmente é verdade do que é a opinião dela, apenas. E agora, só voltando também uma questão do seu Eloy no bloco anterior, que sobre a imparcialidade, né, das mídias, eu acredito que não deva ter essa imparcialidade, porque primeiro acredito que seria muito chato, entendeu? Mas também para que não tem como todo mundo interpretar da mesma maneira essas questões. Até próprio como o senhor, né, já colocou em sala de aula, que a gente tem que ler, estudar, enfim, para a gente poder contestar as questões, né? Todos os assuntos. Que o próprio professor coloca em sala de aula. Que o senhor colocou, né? Em sala de aula, que a gente deve fazer isso para a gente poder contestar, entendeu? Para a gente ter conhecimento e poder talvez até trazer uma outra interpretação, entendeu? Então, com a imparcialidade seria uma coisa muito monótona e também voltaria, como o senhor falou agora, lá da questão lá da época da Inquisição, que não teria como ter várias versões, entendeu? Não que elas sejam falsas, mas sim interpretativas. Cada um tem o seu modo de interpretar todas as questões. Pois não, até pegando o gancho que o Giuseppe falou, eu acredito assim, que não deve ter um órgão para regular essa questão, né? Porque assim, aí quem é que vai regular?
quem serão as pessoas? Se a gente tem liberdade da expressão, então a fake news faz parte, né? A notícia falsa faz parte, né? Notícia falsa, a gente sempre teve. Claro que a manipulada... Mas aí eu vou colocar justamente essa questão. A nossa Constituição concede ao brasileiro o direito à informação. Certo. Isso é um direito difuso, é um direito fundamental, e de uma forma ou de outra, a desinformação ela é a negação da informação. Então, na medida em que nós, e aqui é a pergunta que vai, se nós deixarmos correr soltas, nós não vamos ter um direito fundamental sendo negado? Sim, mas e quem vai regular? É uma boa pergunta. Eu acredito que regular a mídia tornaria uma ditadura, né? Sim, porque eu acho que aí vai ter censura. Seria a censura, né? Porque... Então, eu acredito que essa parte da regulagem da mídia é bem complicada, até por questão de pensamentos e tudo, a própria ditadura, a própria censura, né? Mas eu acredito que o que o Rogério falou há uns temas atrás, do quarto poder, a mídia hoje está se tornando um quarto poder porque ela influencia muito em quem tu vai votar, como tu vai votar, como tu vai pensar no ministro do STF, como tu pensa do governo, como tu pensa do partido, como tu pensa da própria TV mesmo, da própria mídia, né? Então eu acredito sim que hoje a gente tem um quarto poder, tá? Ele não está explícito, ele está implícito, e a mídia, assim, ela mostra o lado que ela quer, para o bem ou para o mal. A fake news em si, ela vai ter sempre duas versões. Toda história ela tem duas versões. Que nem diz a colega Isadora ali. Se o teu lado tá olhando e tá correto, daqui a pouco pro Giuseppe, que ele tá olhando pro outro lado, não tá correto. Então, pro Giuseppe pode ser fake news, pra Isadora pode não ser. Então, sempre vai ter duas versões, sempre vai ter dois olhos, e eu acho que hoje a mídia, ela puxa, ela tendencia pro lado que ela quer. Então, ela tendencia muito o povo, o público, no que ela quer. Uhum. Eu vou passar agora para a Rodiele, depois para a Maria Eduarda. Não, só uma Então depois para o Lucas, porque o Lucas está manifestando ali uma cara de discordância só pra... que é perceptível. Então, por gentileza, Rodiele. Não, só para fazer um adicional, além das fake news, a rede social ela é uma ótima forma de manifestação do pensamento. Só que além das fake news, nós também temos outro problema bem grande, que é os discursos de ódio, né? Só isso mesmo que eu queria pôr. Muito bem. A pergunta que ficou muito para mim gritante é o que a gente considera fake news de fato? Porque como a gente está se informando também é uma pergunta. Eu acho que atualmente a gente considera informação o que a gente lê na internet, a grande maioria das pessoas. E na internet a gente sabe que hoje em dia, por exemplo, no Instagram, a gente se tem os algoritmos. Então, eu, por exemplo, estudante de direito, sigo algumas redes que falam do direito. Mas talvez eu esteja consumindo fake news, porque o meu Instagram me entrega coisas do direito. Então, eu acho que a fake news está muito aliada à informação que a gente recebe das redes sociais. Por exemplo, o tiozinho que manda lá no grupo do WhatsApp, ele consome aquele conteúdo, logo ele reposta, ele compartilha. Então, eu acho que a gente consome muitas fake news. E a gente fala de fake news como se fosse algo muito distante, né? Todo mundo fala, ai, fake news. Mas a gente consome todos os dias. E a pergunta que ficou pra mim, que eu queria compartilhar com vocês é, o que vocês... Qual plataforma vocês usam para obter informação? É a rede social? É um jornal? Aonde que eu sei que eu vou consumir e que não vai ter fake news? Então, eu não me sinto insegura nessa parte. Muito bem. Não, a minha discordância é só no sentido de que a gente está relativizando muito o que é fake. Fake é o falso. Então você não pode relativizar o falso, certo? A gente está numa discussão aqui, num debate, e eu estou ouvindo algumas manifestações relativizando a fake news. A fake news não pode ser relativizada, ela é falsa. Então não existe informação falsa para mim verdadeira para o fulano. Quando a notícia ela é falsa por sua essência. Como a desinformação, como o professor bem mencionou, a gente pode estar ferindo o preceito da Constituição Federal, que é acesso à informação.
o acesso à desinformação já está ferindo a nossa própria liberdade de formar opinião, certo? Quando nós formamos opinião por algo que não existe ou por algo falso, por algo que foi inventado, nós vamos entrar numa seara onde nós vamos disseminar essa mensagem falsa. Portanto, o que a gente presenciou agora nos últimos 2 anos com a pandemia do coronavírus nos mostrou muito isso. Muita desinformação, muita informação contraditória, muita coisa onde você relativizou, você trouxe para, como eu disse anteriormente, trouxe para a sua opinião coisas que não são cabíveis de opinião, certo? São coisas, por exemplo, como o descrédito à ciência. E o descrédito à ciência também vai nos levar ao descrédito, naturalmente, do judiciário, vai nos levar ao descrédito do sistema político, vamos questionar o sistema político, vamos questionar a democracia, vamos questionar tudo isso. Então, portanto, na minha concepção, nós não podemos relativizar o que é falso. O que é falso por essência. Excelente. Lucas, mas tu disse que o que é falso, o que é verdadeiro. Eu acho que isso se aplica a estatísticas, como, por exemplo, o dado do coronavírus. Só que, como o professor mencionou, e na religião, e a água benta? Pode ser que para alguém que seja muito religioso, aquilo lá seja de fato verdade. Mas quem que vai dizer que aquilo lá é verdade ou não? Vai ser eu, vai ser tu, vai ser o religioso, vai ser o padre? De fato, a gente precisa distinguir o que é fato objetivo e o que tem uma certa carga de subjetividade. Qualquer um que já conversou com um casal em separação sabe que eles não precisam mentir para eles colocarem versões totalmente opostas, de maneira a gente, inclusive, dar razão para um ou dar razão para outro. Repito, sem nenhum deles contar qualquer tipo de mentira, né? Então, tem uma questão que é a informação falsa, a informação verdadeira, mas tem também a informação de má qualidade, que ela não é falsa. É como bem mencionou o Patrick, é uma informação com metade verdade, mas talvez alguma incompletude, talvez com a falta de alguma informação que daria algum contexto mais palatável e assim por diante. São assuntos muito importantes. Rogério? Eu queria comentar um fato que acho que é relevante e acho que daí vem a questão da fake news. Que foi um processo que aconteceu primeiro nos Estados Unidos, que é a questão da eleição americana, né? Que é onde, através das redes sociais, através de algoritmos, se buscou em cada cidadão aquilo que ele mais gostava, aquilo que ele se identificava, para que chegasse para ele a informação que ele queria ter. Então, isso é muito importante. Se tem isso hoje, as pessoas se sabe hoje o que cada um gosta, o que cada um costuma fazer, aonde vai, como vai, que informação tu quer receber, como tu quer receber, o que te influencia, o que não te influencia. E isso é muito importante hoje. E isso hoje determina questões financeiras, questões políticas, questões religiosas. Isso é muito sério, né? Você consegue angariar multidões através de notificações as quais sabem que tu quer receber, sabem que tu entende, sabem que tu vai ser suscetível àquilo. Então é muito importante isso, e isso, a partir daí, se estabeleceu a questão das fake news, como fazer com que as pessoas acreditassem em algo que não seria para ela crível, né? Se não fosse o conhecimento que as pessoas têm de que forma tu pensa, como tu agiria com relação a isso. Isso é muito importante estabelecer também esse critério. Muito bem. Eu vou passar agora para o assunto final, que na verdade é uma pergunta que é talvez a mais importante. Afinal de contas, nós temos motivos para ser otimistas ou para ser pessimistas? Nós estamos aprimorando o nosso processo democrático ou nós estamos deteriorando esse processo democrático? Hoje, nós somos mais democráticos do que éramos antes? Somos menos? Então eu deixo a vocês a palavra. Vou começar então. Eu acho que nada é melhor que a democracia. Não existe melhor que uma democracia, né? A liberdade de falar, de expressar, de escolher, de escolha. Eu acho que a democracia para mim, é o preceito básico de vida, né? Quem conhece, quem estuda, quem lê em outros regimes, né? Totalitários, ditatoriais, né? Vai ver o quanto é ruim isso, né? Tu não poder ter a tua vida, tu não poder ter a tua opinião, tu não poder decidir
o que tu quiser, né? Obviamente que e o Patrick o Lucas foi muito quando falou na questão da democracia, ela tem problemas. Ela ainda não é plena. Eu acho que e como disse Rousseau disse que a democracia ela nunca vai ser plena porque o povo nunca vai conseguir decidir tudo que ele quer por muito tempo. Não existe como o povo ser então a democracia plena ela não vai existir, né? Para nós isso é ilusório, né? Mas o processo democrático, viver na democracia, eu acho que é muito melhor. Nós temos essa liberdade e se aprofundarem nos demais regimes, verão que como é bom na democracia, como é importante para a gente isso. A Isadora? Eu acho que a democracia nossa de hoje ela tem muito o que mudar. Ela começa a partir de nós, né? Nós somos o futuro, nós somos os votantes, nós somos os mandantes da nossa democracia. Então, eu acredito que a gente tem que pesquisar muito mais, ter uma fonte de informação muito melhor, realmente participar da política. Hoje, são poucos dentro do nosso âmbito aqui mesmo que participam da política ativamente, né? Então, eu acredito que sim, a população e o cidadão em si tem que participar mais, mas, claro, a nossa democracia hoje já é muito melhor do que era antigamente. O acesso à informação, a questão de votar, a própria informação do partido político que tu quer votar, ou a pessoa que tu vai votar, tu tem essa informação hoje, porém não é tão rebuscada, não é tão procurada como deveria ser. Eu acredito que daqui para frente a gente vai ter uma visão melhor. Já veio mostrando na última eleição, já veio mostrando agora para a próxima eleição que sim, estão indo a fundo, estão procurando, não são todos, claro, não é a grande maioria ainda, mas eu acredito que vai se tornar nesse viés de realmente pesquisar o seu candidato, realmente ir atrás da sua política necessária, de realmente ir, de repente, num pleito, de repente ir num vereador, no corpo a corpo, perguntar, olhar. Pesquisar em diversos canais também, né? Exato. Não só em uma plataforma. Uhum. Muito bem. Sim, e eu acho também que, com tudo que a gente colocou, mesmo com as fake news, mesmo com a desinformação, eu acho que todo mundo e a nova geração também tem se impondo mais contra as atitudes do governo. Tem mesmo que seja falando no Twitter, falando alguma coisa, reclama, fala, não batendo lá na porta da Câmara, alguma coisa do tipo, mas está tentando vocacionar que não está bom, ou que está bom, mas está buscando algum espaço, e eu acho que isso já é um começo. Uhum. Eu acredito também que é muito interessante também, importante salientar esses projetos, né, que hoje em dia estão acontecendo justamente para que chegue a informação de uma maneira mais fácil, mais simples de se entender, como, por exemplo, esse projeto aqui que nós estamos fazendo, essas ações de extensão, né? Justamente para que nós também consigamos aproveitar esses momentos para que nós nos conscientizamos e conscientizamos outras pessoas também, que é de uma maneira de extrema importância também para que possa buscar as informações da maneira certa, entendeu? Porque, assim como mencionado pelo colega, nós não temos o costume da leitura, né? Aqui falando como Brasil mesmo, mas então essa forma de escutar ou de ver as pessoas falando é muito mais fácil, não tem talvez até uma linguagem tão rebuscada, é uma questão bem coloquial que a gente consegue falar e passar essas informações. Uhum. Muito bem. Eu acho que a nossa democracia até poderia melhorar. Até como o Rogério falou antes, e no Rio Grande do Sul nós tínhamos um plebiscito para privatização, se eu não me engano até acho que era do Banrisul, né? Que iam fazer e depois aí caiu fora. É o tipo de coisa que poderia voltar, né? Esse tipo de plebiscito ou
para as privatizações, né, ou para outras coisas, que nem o orçamento participativo, né? Mas eu acho que, embora um monte de defeito que tenha, eu acredito também na democracia. E como acho que foi a Isadora ou a Eduarda falou, a gente tem que reclamar nas redes sociais. Reclamar. Por mais que, de repente, ninguém vai me escutar, uma hora dessa isso aí vai, porque essas redes sociais é uma teia de aranha, né? Então isso aí vai longe. Mas eu acredito que eu acho que é viável. Muito bem. Quem mais agora? O Lucas? Então, respondendo à questão, na minha concepção, eu tenho uma preocupação com o futuro da democracia. O futuro da democracia no nosso país, como bem mencionado pelos colegas, é um regime, é o melhor e é o pior, pode ser, mas não acredito em nada melhor do que liberdade de expressão, liberdade política, liberdade de estar aqui hoje debatendo. Tudo isso faz parte de um preceito muito importante. O que me preocupa, na verdade, são muitos nichos da sociedade hoje que questionam esse regime. Questionam de uma maneira, como a gente estava comentando agora, com as sessões de notícias falsas ou de desinformação. Então, como eu já mencionei, eu acho muito importante que nós possamos separar o que é liberdade de expressão e o que é disseminação de desinformação. Portanto, esses mesmos nichos da sociedade que questionam hoje o sistema, questionam a veracidade, questionam questões que já estão... Nós estamos consolidando ainda. Nossa democracia atual é muito jovem. Nós nos redemocratizamos há pouco mais de 30 anos, é isso. Como eu também mencionei, a democracia brasileira é muito calejada na sua história. Por isso nós devemos preservar isso. Com respeito à Constituição, principalmente, que a gente está aqui no direito constitucional, reclamando sim, se posicionando sim, mas sempre democracia. Eu sou democrata convicto, sempre, desde a minha trajetória, desde a adolescência, a democracia faz parte da nossa vida. Nós tivemos, se você pegar seus pais, seus avós, seus tios que viveram em regimes não democráticos dentro do Brasil, você vai perceber que hoje, com essa disseminação, com redes sociais, com o poder de se posicionar, de se reunir, isso é muito importante para a nossa trajetória e para consolidar essa democracia jovem. Enquanto a sociedade não pensar em que nós somos, apesar das diferenças, nós somos uma união, nós temos o pensamento republicano, né, intrínseco nas pessoas, a democracia sempre vai estar em xeque. Então eu sempre tenho muito medo desses questionamentos ao nosso regime democrático. Muito medo. Quem mais está faltando? Eu acredito que a informação é aliada da democracia, porque quanto mais informação eu tiver, eu, por exemplo, como mulher, eu sei que se eu não estivesse num país de democracia, eu não estaria aqui porque eu sou mulher. Então, eu vejo que a gente precisa muito da informação e que a gente está se aprendendo. O Brasil inteiro está aprendendo sobre democracia. E eu vejo isso como um lado positivo. Por exemplo, o que a gente está fazendo aqui, se cada um chegar em casa e comentar algo, nós já vamos estar falando algo que está um pouquinho longe de ser fake news, por exemplo. Então, e se não fosse a democracia, nós não poderíamos estar aqui falando disso. Então, é esse meu ponto. Muito bem. Obrigada. Todos já falaram? Bom, então, como eu costumo dizer, a democracia ela é uma grande virtude, né? E as virtudes, elas nunca se exercem com facilidade. Eu percebo muitas vezes as pessoas falando em honestidade, como é bom ser honesto. Eu discordo. É horrível ser honesto, mas é necessário, né? E muitas vezes a gente por uma imposição moral, por uma imposição ética, mas as dificuldades daí oriundas, elas são muito grandes. Porque aquele que age com desonestidade,
ou talvez não com desonestidade, mas com uma maior flexibilidade moral, tem muito mais chances, muitas vezes, de vencer na vida, de conseguir benefícios e tudo mais. A democracia é mais ou menos isso. O processo de tomada de decisões dentro de uma democracia é muito mais lento, é muito mais demorado, é muito mais custoso. Toda a burocracia pública num país democrático, ela é mais travada que uma burocracia ditatorial, justamente para garantir a transparência, para garantir que todos os interessados nessas decisões possam efetivamente se manifestar. Portanto, precisamos ter bem claro, a democracia ela é uma virtude e nenhuma virtude se exerce por acaso. Ela, de uma forma ou de outra, ela garante para nós estabilidade. Porque se nós temos um regime democrático, esse regime ele tende a ser um regime em que todos os envolvidos estabelecem as suas regras e justamente por eles estabelecerem as regras, eles respeitam as próprias regras. Diferentemente de um modelo despótico ditatorial em que sempre há um tentando derrubar o outro. Este foi o Vogalizando o Direito, falando sobre democracia. Trata-se de uma iniciativa da Faculdade Palotina de Santa Maria FAPAS, com alunos do curso de Direito matriculados na disciplina de Ações Curriculares de Extensão. Eu vou agradecer ao Lucas, ao Giuseppe, ao Patrick, ao Eloy, a Rudiele, a Isadora, a Arielle, a Maria Eduarda e ao Rogério. Agradeço também a todos que estão assistindo e até o nosso próximo encontro.